Capítulo 21. Toran chegou ao escritório muito a contragosto, esperando por Sorai, que o contatou pelo sensor, quando ainda estava no apartamento de Lúcia no exato momento em que se beijavam. Ele estava viciado naqueles lábios, macios e deliciosos, e a necessidade que tinha dela era forte e inquestionável. E sair daquele jeito às pressas para atender a um chamado o deixou muito irritado. Ele se sentia desperdiçando o pouco tempo que ainda tinham juntos. Era a primeira vez que Sorai o importunava daquela forma alegando urgência. Com a ausência de Zomar, a equipe se mantinha reduzida e a qualquer momento poderiam solicitar a presença dele se houvesse necessidade. O que Toran não esperava era que fosse tão rápido, já que antes de sair deixara tudo na mais perfeita ordem. Não fazia nem 3 horas que se ausentara e já estava novamente no núcleo, esperando que a bomba explodisse nas mãos dele. Se não chegar logo, sairei à procura dela. O que está pensando? Se fosse realmente importante, já estaria aqui. Enquanto andava até a mesa, Sorai materializou-se diante dele com uma expressão que o deixou intrigado. Era de se esperar que a mente dela estivesse bloqueada, e Toran aguardou que se pronunciasse antes de qualquer coisa. Como vai, Toran? Eu quase não o vi nesses últimos dias, imagino que esteve muito ocupado. Você não solicitou a minha presença com urgência para me perguntar isso. Fale o que aconteceu. Disse com a voz controlada, apesar da contrariedade do momento. Ela se virou de costas e caminhou até o sofá, deixando-o inconformado. Sorai poderia ser comparada mais a um general de infantaria do que propriamente a uma mulher. Dona de um corpo magro, sem curvas e de quase 2 metros, causava sensações nada reconfortantes por onde passava. A ausência de feminilidade associada a outras características, como cabelos lisos e curtos, olhos pretos e estreitos e rosto quadrado, fazia dela um biotipo incomum, quase andrógena. E a postura frente às pessoas também não ajudava muito, pois era sempre muito formal. Assim que se acomodou, voltou a olhar para ele. Muito bem, eu também prefiro ir direto ao assunto e procurarei ser bem específica. Um tom de vitória soou naquelas palavras. Antes quero parabenizá-lo pelo excelente cargo que está prestes a conquistar. Estive lhe procurando durante toda a manhã para cumprimentá-lo e não o encontrei. Esteve em alguma missão especial? Toran permaneceu encostado na mesa, com os braços cruzados, analisando o comportamento de Sorai. A paciência dele estava se esgotando, mas queria ver aonde ela chegaria. Ele demorou um pouco para responder à pergunta e, quando fez, apenas balançou a cabeça num gesto afirmativo, depois aguardou. Estou esperando, disse secamente. Eu quero saber quem o substituirá aqui no NAPE, perguntou rispidamente. Finalmente as intenções dela começavam a emergir. Limite esgotado. Por que o interesse? Retrucou quase em seguida. Os olhos de Sorai se assemelhavam aos de um tigre se preparando para abater a presa. O suspense durou pouco e quando se levantou, não esperou nem mais um segundo para atacar. Almejo o cargo de primeiro coordenador e quero que sugira o meu nome como sua substituta. A afoiteza dela realmente o surpreendeu. E por que faria isso? O excesso de confiança que ela demonstrara o deixou pouco à vontade, mas como nunca parava no meio do caminho, foi até o final.
Soraya deu uma volta pela sala com passos rítmicos e calculados. Apesar de concentrada, Torã teve a impressão de ver um leve esboço de um sorriso cínico se formando nos lábios dela. Primeiro, porque eu sou a pessoa mais qualificada para ficar no comando central. E segundo, voltou o rosto para ele antes de concluir a frase, porque eu sei tudo sobre a Lúcia. Preciso dizer mais alguma coisa? O olhar dele atravessou-a como uma lâmina, deixando-a imobilizada por alguns instantes. Assim que se deu conta de que conseguira alcançar seu objetivo de atingi-lo, Soraya relaxou e esperou que ele se pronunciasse. Mas o silêncio permaneceu. O que foi, Torã? Perplexo com a minha mais recente descoberta? Alfinetou-o. Fique sabendo que ninguém o manteria num cargo tão importante. Ao descobrir que tem ou teve um relacionamento com uma terráquea. Um delito gravíssimo e imperdoável, mas isso eu não preciso lembrar, porque você está cansado de saber. Ele se moveu lentamente pelo escritório, buscando soluções para aquele dilema. A vontade dele não era somente expulsá-la daquela sala, mas também do núcleo, e como principal coordenador tinha poderes para fazê-lo. Mas teria que expor Lúcia, contando toda a história, e isso ele não queria. Não naquele momento de incertezas. Se aquelas informações viessem à tona, Razek poderia se sentir traído, e ele, que já se encontrava envolvido até o pescoço, certamente seria convocado, advertido e possivelmente punido por omitir importante informação durante todo este tempo. Lúcia seria bombardeada por todos os lados e provavelmente intimada a comparecer e a permanecer em Artânia. E para Torã seria importantíssimo que ela fosse por vontade própria e não obrigada. Afinal de contas, não foi por isso que ele se arriscou tanto, escondendo-a de todos? Soraya não mencionou em nenhum momento o lado artaniano de Lúcia. E aquele detalhe não passou despercebido a Torã, que precisava descobrir de que outras informações ela se apoderara, para não dar nenhum passo em falso. Como você teve acesso a essa informação? Indagou-a secamente. Eu não costumo revelar os meios que utilizo para conseguir algo. Os lábios não sorriram daquela vez, mas o olhar pareceu triunfar. Como? A voz saiu pausada e firme, deixando-a mais poderosa e assustadora. Soraya pensou em continuar irredutível, mas o instinto de sobrevivência foi acionado ao visualizar a expressão e o porte altivo de Torã. Sem perceber, recuou 2 passos antes de falar. Eu esperei o momento oportuno, e na primeira chance que consegui ficar sozinha aqui na base, vasculhei esta sala até encontrar alguns envelopes lacrados e confidenciais. Aquilo realmente me chamou a atenção, pois se fosse algo envolvendo o núcleo eu saberia. E para satisfazer a minha incontrolável curiosidade, acabei por abri-los. O resto você já sabe. O dia da conferência na Inglaterra. Como pôde? Soraya não esperou ele se refazer da surpresa e continuou com aquele discurso ardiloso, como se estivesse narrando um grande feito, merecedor de prêmios e honrarias. Eu confesso que me surpreendi por encontrar algo tão valioso banalizado numa impressão gráfica, mas logo compreendi que no fundo você foi bem cauteloso. Se qualquer informação dela estivesse no sistema ampliado, alguém já teria encontrado e denunciado aos nossos superiores. E as provas estariam visíveis para qualquer um que quisesse ver. Os relatórios enviados cuidadosamente por um Saran, através da teletransportação combinada, são fáceis de destruir sem deixar vestígios, não é mesmo? Eles são bem complexos e sei que não consegui ver todos os documentos,
mas os que eu encontrei são comprometedores e estão em meu poder caso ainda não tenha dado falta. Depois apenas juntei alguns fatos importantes, como o término de seu relacionamento com Adrina, e a conclusão se deu facilmente. A mão dela tocou de relance alguns objetos que estavam expostos no centro de um balcão, fazendo com que levitassem. E você não pensou duas vezes antes de me chantagear, antes de acabar com qualquer consideração e confiança que eu tinha por você? Há quanto tempo trabalhamos juntos? Você pôs tudo a perder. A voz soou dura como uma pedra. Fidelidade e respeito eram qualidades que ele prezava muito nas pessoas. Ela o encarou ao falar. Foi você quem pôs tudo a perder quando rompeu com Adrina. Não vou deixar passar esta oportunidade, até porque nunca aceitei que fosse o coordenador geral. Mas concordei em trabalhar na sua equipe, para não contrariar o meu genitor, que o considerava muito. Agora, nada mais me impede de agir do meu jeito. Desde quando você se preocupa com os sentimentos dela? E quem disse que estou preocupada? Contradisse. Então, do que nós estamos falando, afinal de contas? Ela voltou a caminhar lentamente pela sala, diminuindo um pouco a distância entre eles. De bons acordos, e era isso que nossas famílias tinham. Você sabe muito bem o prestígio que lhe é dado e que num futuro próximo se tornará alguém de grande influência e poder. Pelo menos é o que se espera do protegido do Gran Conselheiro de Grandve. Fez uma pausa para respirar e avaliar o estrago que estava fazendo. Mas isto é passado. Estou aberta para novas negociações e parcerias que me tragam algum benefício. Toran não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele a olhou atentamente, como se a visão fosse o único sentido confiável. O importante naquele momento era manter a calma para não criar uma situação ainda pior. E então, Toran, confesso que estou curiosa em saber o que pretende fazer agora. Será que esta Lúcia vale tanto sacrifício? Cutucou-o. Você tem noção de que o que está fazendo se chama traição? E que se eu relatar à federação poderá ser excluída do programa? Eu avaliei tudo muito bem antes de me expor. Apesar de o estimarem, ficarão tão insatisfeitos com sua atitude que esquecerão ou relevarão a minha. E se, em último caso, eu cair, levo você junto. Cansei de ser a coadjuvante, agora sou eu que vou comandar. Sem deixar transparecer, Toran se sentiu baqueado, sem energia. Mesmo com tanto poder, precisava de algum tempo para se recuperar daquele golpe. Sorai sempre se mostrara muito arisca e vivia na retaguarda, mas como era competente, a equipe relevava. Ela era a meia-irmã mais velha de Adrina, e as duas mantinham um contato cordial em respeito ao genitor. Em Artânia, era comum as pessoas se manterem distantes e formais, se tornando difícil saber o que se passava intimamente, a não ser que externassem as emoções. Zomar comentara sobre alguns comportamentos suspeitos de Sorai ao longo dos Rams, mas pareceram bobagens para Toran quando soube. Apesar da vontade de expulsá-la do núcleo ser forte, a situação necessitava de ponderação da parte dele. Evidentemente, Toran não tolerava ser intimidado, mas teria que relevar para proteger Lúcia. Sorai, notando a batalha interior na qual ele se encontrava, tentou argumentar. Para não achar que não estou sendo solidária, vou lhe dar até terça-feira de manhã para pensar, mas estarei atenta. Se voltarem a se encontrar, acabo com a minha tolerância rapidinho,
e falo tudo o que descobri. Não que eu me importe muito com o que você faz da sua vida, mas, em solidariedade à minha querida irmã, não permitirei que você fique bem enquanto ela se lamenta. Quanta consideração, ironizou. Mas algo ainda não ficou claro. O quê? Perguntou com um leve sorriso nos lábios. Você jamais agiria sozinha. Numa situação como esta, se arriscando num jogo de tudo ou nada. Então, só me resta perguntar quem mais está por trás disso. Soraya se manteve estática por alguns segundos e Toran viu a fisionomia dela se enrijecer rapidamente e os lábios se fecharem numa linha dura. Ela nem precisava responder. Aquelas reações eram mais do que o suficiente para ele reconhecer que estava certo. Você não perde a mania de conjecturar, não é mesmo? Sinto lhe dizer que neste caso, sua intuição passou longe. Agora preciso ir e não se esqueça de que irei rastrear os últimos registros do seu teletransportador. As coordenadas da morada dela estão gravadas em minha memória. Os olhos frios e traiçoeiros de Soraya não deixaram dúvidas de que falava sério. Vai deixá-la em paz se eu conseguir que você seja a coordenadora do NAPE? E por que perderia meu tempo com uma terráquea insignificante? Mas lembre-se de usar o poder e a influência que tem para convencer a todos de que sou a sua melhor opção. Assim que ela se foi, Toran se sentou, permanecendo um tempo com os cotovelos apoiados sobre a mesa, mantendo a cabeça abaixada entre as mãos. Ele não parava de se perguntar como foi que deixara as coisas chegarem àquele ponto. E por mais que tentasse achar uma saída, percebia que todos os caminhos estavam intransitáveis no momento. Toran levantou-se abruptamente, se dirigindo à porta, pois se permanecesse mais um segundo dentro daquele espaço iria sufocar. Eu terei que arrumar essa bagunça toda. Só que tudo isso leva tempo. E enquanto Lúcia não se decidir, ficarei totalmente impossibilitado de tomar algumas providências, mas Soraya não perde por esperar. Também vou descobrir quem está cobertando-a. Lúcia retornou ao apartamento um pouco antes de escurecer. Após vagar pela cidade tentando compreender o caos que sua vida se tornara. O barulho do chaveiro batendo no tampo da mesa de vidro a despertou do torpor que sentia desde que Toran foi embora. Agia como um robô pré-programado desde que ele se despedira. Lúcia arrumou o quarto, organizou a cozinha, colocou a roupa na máquina, molhou as plantas e saiu de casa dirigindo sem rumo pela cidade, como se o piloto automático tivesse sido acionado. Somente quando a atenção foi despertada pelo som da chave batendo na mesa, foi que percebeu que estivera o tempo todo fugindo de si mesma. Se parasse de se mexer, precisaria encarar de uma vez por todas aquele monte de perguntas que não estava preparada para responder, apesar de inconscientemente saber a resposta de quase todas. Ainda em pé, parada no meio da sala, começou a chorar, externando a angústia sentida. Sempre que pensava num futuro próximo sem ele, surgia um imenso vazio dentro dela, onde a saudade se escondia, aguardando a contagem regressiva para se instalar. O peito doía tanto que poderia explodir e já totalmente sem forças e sem coragem para enfrentar qualquer situação, acabou caindo de joelhos no chão, permanecendo deitada no carpete, até que as lágrimas secassem. Os olhos cansados visualizaram o entardecer, que se mostrava nublado e sombrio, combinando com o próprio espírito. Por que precisa ser desse jeito? Por que querem tirá-lo de mim?
Sem se dar conta, a memória buscou imagens remotas do tempo do colégio, de quando cursara a 4ª série do ensino fundamental em Porto Ferreira. Naquele ano, Lúcia foi premiada com uma linda caixa de doces por ter conquistado o primeiro lugar nas Olimpíadas de Matemática, um evento interno que a escola promovia, incentivando os alunos a se dedicarem mais aos estudos. A felicidade dela foi tanta que no primeiro intervalo ligou para a mãe contando a novidade, porém, com a mesma rapidez que aquele sentimento jubiloso surgiu, ele foi embora, deixando-a frustrada e impossibilitada de tomar qualquer atitude. Naquele dia, Lúcia chorou diante da classe inteira. Ela sentiu raiva quando soube que a linda e deliciosa caixa de guloseimas havia desaparecido no instante em que se ausentara. Alguém havia roubado algo muito importante para ela. Naquele momento, depois de tantos anos, Lúcia sentiu raiva, muita raiva. Mas daquela vez não existia alguém para culpar. Havia apenas o destino, pregando mais uma de suas peças, querendo tirar dela algo muito precioso, algo que ele mesmo o havia dado. Sem ânimo para reagir, Lúcia levantou-se do chão e, por conta da forte dor de cabeça que se instalou, foi até a cozinha tomar um analgésico antes que explodisse. Também quem mandou eu me apaixonar pelo primeiro extraterrestre que apareceu na minha vida? Pensou ao engolir o comprimido com um pouco d'água. A espaçonave passou pelo portal sem problemas e pousou dentro do labirinto branco, para que fossem retirados dela todos os equipamentos. Zomar, assim que desceu, foi avisado que Torã o aguardava no escritório e, após terminar de monitorar o descarregamento, foi ao encontro do amigo. Ele também precisava encontrá-lo. Torã analisava as oscilações que constavam nos gráficos recebidos dos polos quando Zomar entrou, e este, apesar do cansaço que sentia por conta da viagem, ainda teve ânimo para fazer algum comentário cômico. Pelo visto, o bom humor dele nunca era esquecido. Mal cheguei e fico sabendo que me aguarda com ansiedade. Apenas 3 dias fora e todos não suportam minha ausência. Falou sorrindo ao se aproximar da mesa onde Torã estava. E aí, chefe, quais são as novidades? Concluiu ao sentar-se de frente para ele. Mas o sorriso cativante murchou quando viu a fisionomia do amigo. Como foi o retorno? Perguntou Torã bem sério enquanto abria uma das gavetas. Foi tudo bem, agora digo o que está acontecendo. Zomar conhecia Torã bem o suficiente para saber que algo importante o incomodava. Nos comunicaremos telepaticamente para não correr o risco de sermos ouvidos. Tentarei ser breve. Não quero que Sorai desconfie que você está ciente de tudo. Ela se encontra ausente agora, mas poderá chegar a qualquer momento. Pensou Torã, desbloqueando a mente e deixando aflorar os últimos acontecimentos envolvendo ele e Sorai. Enquanto Torã relatava, a expressão de Zomar foi mudando gradativamente, até ficar irreconhecível por conta da perplexidade que sentia. E agora, o que pretende fazer? Mentalizou Zomar após ouvir tudo. Darei a resposta amanhã, mas não contarei sobre Lúcia. Sorai precisa ser punida. Traição é algo muito sério para nós e você sabe disso. Quando ela descobrir que Lúcia é uma artaniana, irá se arrepender. Eu não tenho outra escolha, pelo menos por enquanto. Ela tem uma vaga noção, mas não sabe com precisão há quanto tempo eu a conheço. E se Lúcia decidir ficar aqui para sempre? Você já pensou nisso? Sim. No fundo, tenho esperança de que ela se convença que viver em Artânia é o melhor para ela. E para você também, concluiu Zomar. Torã sorriu sutilmente com o comentário do amigo. Por mim, eu a arrastaria comigo. Quando fosse embora e a levaria para minha morada. Bem primitivo,
mas compreensível, levando em consideração o seu estado apaixonado. Para dizer a verdade, é a primeira vez que o vejo ser derrubado por alguém e fico feliz em presenciar esta raridade. Finalmente mordeu o peixe. O largo sorriso mostrava que se divertia com o jeito de Torã. Mordeu a isca e não o peixe, corrigiu-o. Mas, abandonando os sonhos, eu me preocupo com a reação de Razek. Caso ela demore muito para se decidir, ou, o que é pior, caso ela queira permanecer aqui. Ele tem esperanças de que a neta, quando for conhecê-lo, se interesse em ficar definitivamente em Artânia. Caso contrário, ele pode muito bem perder a paciência e conseguir uma autorização, sem o consentimento dela. E se a federação for avisada, eles certamente virão buscá-la. Será uma atitude bem drástica se ele agir assim, e isso acarretaria um desgaste entre eles ainda maior. Sim, certamente. Eu venho procurando orientá-lo nesses 2 runs de que, em se tratando de Lúcia, é preciso ir devagar e com calma, mas das últimas vezes, ele me pareceu muito inquieto com a demora. Respirou lentamente antes de continuar. Penso que, apesar deste desespero para encontrá-la, ele não fará nada do qual possa vir a se arrepender depois, não nesse caso. Espero que esteja certo. Eu também o chamei até aqui porque vou precisar de sua ajuda de agora em diante. Fez uma pausa rápida como se repensasse na decisão. Quero que seja o responsável por ela aqui na Terra durante a minha ausência. Você é a única pessoa em que eu confiaria tamanha responsabilidade e não preciso dizer que Sorai não pode desconfiar de nada. Serei discreto. Precisamos achar um jeito de você encontrá-la, pelo menos quinzenalmente. Vou pedir que Antônio e Pedro suspendam os relatórios, mas se acontecer algo importante, deverão entrar em contato diretamente com você, no seu número restrito. Zomar se manteve sério, acontecimento raro de se ver. Fique em paz. Será uma honra poder te ajudar e farei tudo o que estiver ao meu alcance para protegê-la. Ótimo. Por enquanto é isso. Entrarei em contato ainda hoje com a Federação e tentarei convencê-los sobre Sorai ser uma boa opção. Será temporário e, como ainda estou no comando geral, sairei com ela durante os próximos dias, visitando todos os núcleos e apresentando-a oficialmente como a nova coordenadora. Assim, você terá um tempo para procurar Lúcia e conversar com ela. Sorai só está preocupada em rastrear os meus passos e nem se preocupará com você. Também entrarei em contato com Razek, quando estiver em Artânia, para explicar sobre estas mudanças e tranquilizá-lo.